com esse mover de Deus a favor das crianças. Quando nós fazemos qualquer coisa a favor das crianças, nós sabemos que Deus responde, que Ele vai fazer muito mais, porque o maior preocupado, quem está mais preocupado com as crianças é realmente o Senhor. E Jesus marcou isso na época em que as crianças não tinham nenhum valor. Irmãos, aquela era uma geração que só os adultos tinham importância, e dos adultos, somente os homens. Para vocês terem uma ideia, se estivessem 5.000 pessoas e 150 homens, nos padrões da época, eles diziam que tinha sido uma reunião para 150, porque só contavam 150 homens. Tinha mais 2.000 mulheres, mais 2.850 crianças. Não interessa, o que interessava era só os homens. Essa era a cultura da época. Então, Jesus andou com as mulheres, ensinou as mulheres. As mulheres têm tido na história da igreja um papel preponderante. Hoje, no mundo, 2/3 dos missionários são mulheres, 1/3 são homens, 2/3 são mulheres. E em tudo nós temos visto a força feminina no reino de Deus, e também as crianças, que Jesus as coloca como exemplo e padrão para nós no reino. Então, Jesus era totalmente revolucionário para os padrões da época, e isso inclui investir nas crianças. Até hoje, isso tem sido, de certa forma, desvalorizado, porque nós vemos, na maioria absoluta das igrejas, as crianças sempre ficam com as piores condições, e pouco se investe nelas. E nós precisamos melhorar isso cada vez mais, investindo nas crianças. E numa situação específica, Jesus ensinou isso, que é o texto clássico que vamos meditar em Marcos capítulo 10, de 13 a 16. Peço que alguém da recepção me traga água aqui, por favor. Então, Marcos 10, 13 a 16, é uma situação em que Jesus está com os discípulos, e muitos pais levavam as crianças para Jesus, para que Jesus tocasse nelas, e Jesus carregava as crianças no colo e abençoava as crianças. Jesus amava as crianças e dava muito valor a elas, mas a sociedade da época não. E os seus discípulos, com a mentalidade fruto daquela cultura também da época. Glória a Deus, obrigado. Que eles eram reflexo daquela cultura da época. A cultura não valorizava, eles também não valorizavam. Então, chegaram as crianças lá, e Jesus simplesmente deu uma bronca nos discípulos. Veja que situação, que os discípulos tomaram uma bronca por causa das crianças. Eles nunca iriam esperar isso, né? Eles iam achar que Jesus ia fazer, legal, tira as crianças mesmo, elas estão atrapalhando, né? Mas Jesus dá uma bronca neles e pega eles de surpresa para ensinar um grande conceito da importância das crianças. E diz o texto de Marcos 10, 13 a 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Não queriam que viessem perturbar a Jesus. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. E essa palavra indignado tem uma conotação de ficou irado, irritado. Mesmo sentimento que Jesus teve, por exemplo, quando estavam fazendo comércio no templo.
os vendilhões lá do templo fazendo comércio, Jesus ficou indignado. Então, o mesmo sentimento que Jesus teve em relação àquele comércio no templo, em que ele ficou muito bravo, Jesus também ficou muito bravo com os discípulos por afastarem as crianças dele. E quando Jesus viu isso, versículo 14, ficou indignado, né? Porque o sentimento de ira não é pecado. O pecado é você agir dominado pela ira, porque Deus se ira. Jesus se irou contra os vendilhões do templo. Jesus se irou aqui com os discípulos, mas ele não pecou, porque ele não agiu dominado de forma errada, injusta, por aquela situação, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a Bíblia é clara. Quando você se ira, você não pode ser dominado e agir na carne, né? Você tem que perdoar e deixar para agir depois, não agir na força da ira, porque senão você vai pecar. Mas Jesus ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Aleluias. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos compartilhando Tua palavra, Senhor, nesse dia das crianças, que tivemos tantas atividades em tantos lugares, Senhor, no dia de ontem, que hoje o Senhor nos reflita, ó Deus, a mente, o coração, nos ajudando a entender aquilo que o Senhor tem para as crianças, Pai, as verdades acerca das crianças no reino de Deus, que precisamos aprender. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Então, as crianças são muito importantes no reino de Deus e é a nossa comissão alcançar essa geração para Cristo. E podemos aprender 4 verdades acerca das crianças e o reino de Deus que são fundamentais. A primeira delas é que, como já falamos, a geração de crianças é um povo a ser alcançado. As crianças, por serem crianças, não estão automaticamente no reino dos céus. Muitos se confundem, dizendo que as crianças automaticamente já estão no reino dos céus, o que não é verdade. Precisamos evangelizar as crianças, porque chega um momento em que a criança já tem consciência do certo e errado e faz o errado. Ou seja, se ela sabe o que é certo e errado e faz o errado, a criança está fazendo o quê, biblicamente? Pecando. Filho de peixe, peixinho é. Filho de pecador, pecadorzinho é, né? Então, as crianças também são pecadoras e precisam de Jesus. Eu me lembro na primeira escola bíblica de férias que fizemos na nossa casa, quando ainda não tinha igreja, estávamos começando um pequeno grupo em casa. A Beth estava grávida da Débora, a Débora não tinha nascido ainda, e nós fizemos o primeiro movimento ali para alcançarmos as crianças do bairro, e fizemos uma festa lá para as crianças nas férias, e fizemos encenações, peças de teatro, bonecos, fantoches, e sorvetes, e balas, e doces para a criançada, e encheu de crianças, mais de 50 crianças lá em casa, e fizemos aquele trabalho. E anos depois nós acabamos batizando algumas daquelas crianças
que lembraram daquele momento, que foram evangelizadas pela primeira vez e acabaram se firmando em Cristo, tamanho a facilidade que as crianças têm para receberem a Jesus. E o tema que nós usamos para aquela EBF foi muito engraçado, que foi o tema que eu me lembro até hoje. Em 1989, aliás, 1988, para 89 ali, naquele período entre dezembro e janeiro, não me lembro exatamente o dia, e o tema foi: criança não é avestruz, também precisa ouvir de Jesus. E aí nós fizemos aquela divulgação, e esse tema bem engraçado, que ficou na minha lembrança por ser muito engraçado, e nós evangelizamos as crianças. E desde então temos nos preocupado com a evangelização das crianças, porque as crianças são um grupo a ser alcançado, e são muito importantes para Deus. A segunda verdade que queremos destacar é que as crianças são o grupo mais receptivo para o evangelho que existe. Quem gosta de evangelizar e ter resultados positivos? Quem gosta de evangelizar e as pessoas aceitarem? Pois bem, vou dar uma dica para você. Você quer ter um ministério em que vai ter o máximo de aceitação e sucesso para a pregação do evangelho? Pregue para as crianças, porque as crianças são o grupo mais receptivo e é mais estratégico também, porque os resultados são permanentes. Além das crianças estarem mais abertas, nós temos uma recomendação da palavra de Deus. Ensina, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até a velhice não se desviará dele. A tradução de Almeida, que a Nova Versão Internacional diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, que ela sirva a Deus, que ela permaneça no caminho de Deus, que seja um grande homem, uma grande mulher de Deus. E com o passar dos anos não se desviará deles, porque quando você evangeliza a criança e discipula a criança, ensinando a palavra de Deus, esse ensinamento permanece. A semana passada nós falamos sobre Timóteo, e Timóteo é um grande exemplo disso. Ele ouviu as Escrituras e foi alcançado quando criança. A sua avó ensinou a palavra de Deus para sua avó Lloyd, para sua mãe Eunice, que ensinou a palavra de Deus para ele, e foi só o papel da mãe que foi preponderante e suficiente, porque o pai de Timóteo não era convertido, ele era judeu, ele não tinha se convertido, ele era um idólatra. E, no entanto, Timóteo, ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinado a palavra de Deus desde pequeno, se tornou um dos maiores homens de Deus daquela geração. Era o discípulo favorito de Paulo, segundo a opinião dele, o melhor discípulo de todos os que ele tinha era Timóteo, numa certa ocasião, quando ele falou isso, escrevendo aos Filipenses. Então, veja como realmente as crianças são receptivas e as crianças são frutíferas. E são frutíferas durante toda a sua vida. Por isso que devemos investir nas crianças. E isso até tem estatística demonstrando. Fizeram uma estatística dos membros ativos das igrejas evangélicas, nos Estados Unidos e no Brasil. E o resultado foi idêntico nessa pesquisa. 85% dos membros ativos das igrejas evangélicas tinham aceitado a Cristo com até 15 anos de idade. 10% dos membros da igreja tinham aceitado a Jesus entre 15 e 30 anos de idade. E
5% apenas tinham aceitado a Jesus com mais de 30 anos de idade. Então nós vemos como é estratégico, e Deus, Ele nos orienta a isso, a investir na criança. Lembrando que a terceira verdade sobre isso é que é a obrigação maior da família, mas a igreja também tem o seu papel na evangelização das crianças. A igreja, principalmente nas crianças que ainda não conhecem. Por isso que precisamos de voluntários para voltarmos às escolas, para alcançarmos as crianças. Precisamos fazer movimentos nos bairros, nas comunidades, para alcançarmos as crianças, porque precisamos alcançar essas crianças e, como igreja, isso nos pesa. Agora, as crianças, filhas nossas, filhos de crentes, a maior responsabilidade é dos pais. A Bíblia é clara que os pais devem ensinar a palavra de Deus aos filhos todos os dias, durante todo o tempo que os filhos estiverem debaixo da sua responsabilidade. E isso é responsabilidade dos pais, ensinar a palavra, aproveitando todas as oportunidades. Deuteronômio 6 nos fala isso, de 5 a 9, que nós devemos ensinar a palavra de Deus em todas as circunstâncias, andando pelo caminho, sentando, levantando, saindo, em todas as oportunidades, e ensinando a palavra de Deus de forma sistemática, lendo a Bíblia, orando com o seu filho todos os dias, porque assim como ele precisa comer e você se preocupa, come a comida direito aí, come proteína, come direitinho, então ele tem que comer todos os dias, certo? Quem dá comida todos os dias para os seus filhos aí? Todo mundo. Então, espiritualmente, ele também tem que comer todos os dias. Quem é que vai dar de comer espiritualmente todos os dias para os seus filhos, os filhos dos cristãos? É você, somos nós, são os cristãos. Nós precisamos alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus. Não é suficiente o que a igreja faz. E a maioria ainda não tem o mínimo de responsabilidade para com os seus filhos, porque nós temos 90 minutos de ministração aqui, todas as terças-feiras, e a maioria das crianças, filhas de crentes, não recebem 90 minutos de ministração dos seus pais durante a semana, recebem menos de meia hora, os que recebem, durante a semana inteira. E nós temos aqui 90 minutos de ministração todas as terças-feiras para crianças. E a maioria dos pais não se dá o trabalho nem de trazer os filhos. E ainda poderia crescer espiritualmente, ser alimentado com a palavra também que vem no Tadel. Então, queridos, nós somos encorajados a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Por que eu digo que só o que a igreja faz não é suficiente? Mesmo que traga no Tadel, que é bom, 90 minutos, mais 1 hora aqui nos cultos de domingo, mais um período nas células, os que são frequentes nas células. Então, que se dão o trabalho de levar os filhos nas células de crianças também, de adolescentes. Então, eles vão receber um período aqui, um período no Tadel, um período na célula, 3 vezes. É bom, mas não é suficiente. Porque quanto de influência não recebe do mundo na escola? A influência da escola é boa, em geral? Ou é uma influência mundana na sua maioria? Quanta influência recebe nas redes sociais? Quanta influência recebe na televisão? Quanta influência recebe no WhatsApp? Então, nós precisamos aumentar a influência da palavra de Deus. Porque os pais são chamados para serem líderes. E líderes são os que influenciam
os bons líderes, para o bem. E qual é o bem maior que nós podemos fazer para uma criança? É ensiná-la a palavra de Deus, ensiná-la sobre Cristo, a honrar a Cristo, a adorar a Deus, a viver para Ele, a conhecê-lo, se relacionar com Ele e crescerem espiritualmente para enfrentarem as oposições. Eu estava recentemente, uns anos atrás, num congresso da APEC, um congresso para a evangelização de crianças da APEC, que é a maior missão que dá treinamento para professores e evangelistas de crianças no Brasil, uma das maiores do mundo. E eu estava naquele congresso, e estávamos só eu e a Beth, um congresso de 3 dias, lá em Águas de Lindóia, e tinham vários preletores internacionais, tinha um preletor internacional, vários preletores nacionais. Russell Shedd dava os devocionais todos os dias sobre as crianças, e tinha vários pastores lá ensinando, especialistas em crianças. E um dos pastores, ele vinha de um país comunista, que havia perseguição contra as crianças na época. E aí eu conversei com ele pessoalmente, porque ele só falava inglês, então pouca gente tinha condição de conversar com ele, então eu aproveitei e conversei com ele. E ele contou a experiência do filho dele de 8 anos, que mesmo sendo pressionado por um sistema ateísta, que ensinava o ateu como ensinamento oficial, e todas as crianças tinham que repetir aquela cartilha ateísta, desde pequenos, o filho dele estava firme, e não só estava firme, não acreditando nos ensinamentos ateístas, como ele mesmo estava evangelizando as outras crianças. E ele estava todo feliz do filho, e me falou aquilo, e quando ele falou aquilo, o seu olho brilhou, o seu rosto brilhou, abriu um sorriso, e ele falou: não, mas meu filho está firme lá, e não foi enganado, e ainda já evangelizou vários dos seus colegas, e já ganhou 3 deles para Cristo. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus pelo potencial das crianças. Tudo porque foi investido nas crianças. As crianças, portanto, são muito importantes para o Senhor. As crianças são o grupo mais receptivo para o Evangelho. E as crianças é um dever da família e da igreja alcançá-los, ensinando a palavra de Deus. E a quarta verdade que queremos destacar, ela vem desde o Antigo Testamento, desde essa palavra, na realidade, que citamos aí, de Deuteronômio 6, falando sobre o dever da família, de ensinar as crianças, dos pais ensinarem seus filhos, tem tudo a ver com isso, e está no livro de Salmos, um Salmos escrito pelos descendentes de Asaf, que eram grandes adoradores de Deus no tempo do Antigo Testamento. Eram uma família sacerdotal de adoradores, eram músicos, e um deles escreveu o Salmo 78, não sabemos qual deles, porque eram muitos os descendentes de Asaf que atuavam na parte da adoração no templo. E no Salmo 78 eles dizem isso de 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos,
de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Amém? Então, vemos aqui, de quebra, né, várias gerações. Aquela geração deveria ensinar aos seus filhos. Esses deveriam ensinar aos seus filhos, já a terceira geração, que também deveriam ensinar aos seus filhos novamente, quarta geração. Então, vemos aqui que o plano estratégico de Deus para o mundo é geracional. Vire para a pessoa do lado e vamos falar com calma. O plano estratégico de Deus para o mundo é geracional. Aí faz cara de ué. Agora fale para a pessoa. Ou seja, cada geração tem o dever de alcançar para Cristo a próxima geração. Aplauda o Senhor, aleluias, porque Ele te escolheu como geração escolhida. Amém? 1 Pedro 2,9, você é geração escolhida. Não fomos nós que escolhemos fazer parte dessa geração da última hora, dos 8 bilhões de pessoas na terra, do maior desafio de todos os tempos, a geração que está preparando a volta do Senhor, a geração que vai alcançar todos os povos da terra, a geração que tem o mundo na mão com as mídias sociais, a geração que tem o maior número de pessoas vivendo no planeta do que todas as outras gerações juntas. Deus nos escolheu para estarmos nessa geração. Você é geração escolhida de Deus. Geração escolhida de Deus para alcançar essa próxima geração de crianças e adolescentes para Cristo agora. Amém? Porque Deus tem pressa. E essa é a hora. Porque eles são receptivos. Muito receptivos, até 15 anos de idade, mas depois o ego vai se cristalizando em todas as áreas da sua personalidade, inclusive na sua crença e no comando da sua vida e nas suas aspirações e nos seus projetos de vida, nos seus valores como pessoa, que cada vez mais fica mais difícil mudar esses conceitos, esse ego já estabelecido. Ao passo que a criança, por estar em formação, por ser a esponja em que absorve em todas as gerações e principalmente no espírito, ela está plenamente receptiva para ser alcançada, para ser alcançado para Cristo, como um menino, uma menina, um adolescente, uma adolescente que precisa de referenciais profundos, que sente ainda esse vazio, que ainda não encontrou o significado da vida, ou que ainda não foi enganado por falsos significados que já a maioria dos que são maiores de idade já tem na sua vida, ideais e decisões e desenhos, planos para a sua vida, aspirações para o significado da sua vida, que eles já estão consolidados. Por isso, nós, para cumprirmos esse plano de Deus, que é geracional, cada geração deve alcançar a sua geração, a sua próxima geração, necessariamente. Esse plano estratégico passa pelas crianças e também pelos adolescentes, é claro. Aliás, até psicologicamente, há uma grande semelhança ainda
entre os adolescentes, principalmente esses adolescentes até 15 anos, e as crianças, na sua personalidade, na sua maneira de agir, de reagir. Os adolescentes ainda têm predominantemente traços infantis, e isso é bom, porque eles ainda estão com o coração aberto também para serem influenciados para o mal ou para o bem, e nada melhor do que a palavra de Deus, e nada também mais poderoso do que a palavra de Deus para influenciar essa geração. Por isso, temos esse desafio de cumprir o plano estratégico de Deus, que é alcançar a geração. E isso pesa também no contexto missionário, que tem sido uma grande preocupação nossa como igreja, que é como a comissão de Deus para a igreja ela é geracional. Também nos pesa evangelizar todas as nações e povos da terra nessa geração. Porque não nos pesa apenas evangelizar a próxima geração, alcançando as crianças e adolescentes, para que o evangelho não morra aqui no Brasil, mas também nos pesa alcançar os outros povos, línguas e nações que ainda não têm acesso ao evangelho, que também é dever da nossa geração, que tem o evangelho na mão e tem a chave do reino dos céus, para abrir ou não a porta do reino dos céus para esses povos. E a única chave que pode abrir as portas é a pregação do evangelho. Por isso que você viu ali Oséias e Eliana, que nós adotamos há muitos anos como missionários nossos, que já plantaram igreja entre os índios Assurini, e agora estão discipulando esses índios, que futuramente esses índios estarão saindo como missionários para evangelizarem outras tribos. E a filha mais velha deles, que esteve aqui na igreja, quando tínhamos o culto em inglês, ela foi uma das pregadoras do culto em inglês, a Débora Silva, e nós a adotamos como missionária, e ela está lá no Vietnã, para alcançar uma tribo vietnamita que não tem o conhecimento do evangelho, com o evangelho, para cumprirmos esse nosso dever de levarmos o evangelho a todos os povos nessa geração. Porque se essa geração não ouvir o evangelho, toda essa geração será condenada. Cada tribo, povo, língua e nação que não ouve o evangelho nessa geração, aquela geração é condenada, porque são pecadores. E Romanos 1 diz que o conhecimento geral de Deus eles têm, o conhecimento do certo e errado, dentro do pouco conhecimento de Deus que eles têm, eles não conseguem obedecer, são pecadores por natureza, eles pecam, mas não têm como ter perdão de pecados a não ser pelo sangue de Jesus Cristo, pelo evangelho de Cristo. E como eles não conhecem o evangelho, eles estarão indo para o juízo sem condições de salvação, uma vez que são pecadores e o salário do pecado é a morte. Deus é justo e vai considerar isso. Eles receberão um juízo diferente do nosso vizinho que ouviu o evangelho 500 vezes e não aceitou. Ele vai receber um juízo muito mais severo, esse vizinho que não aceitou a Jesus, tendo ouvido o evangelho muitas vezes. Devamos continuar pregando 1000 vezes, 2000, porque esse é o nosso papel aqui na terra. Mas também precisamos enviar missionários a esses que nunca ouviram. Por isso que temos 53 missionários e estamos com grandes necessidades aqui, mas não podemos ignorar essa demanda de salvação desses povos. Por isso, cada geração é responsável por alcançar todas as gerações da terra. E especificamente a nossa geração de crianças faz parte do plano estratégico de Deus para ganharmos para Cristo. Somente ganhando essa geração é que nós vamos continuar com a igreja avançando aqui. E é muito fácil não evangelizar a futura geração e a igreja morre. No berço da reforma protestante, na Alemanha
de Martinho Lutero, aonde em 1517 iniciou-se a Reforma Protestante, e ele, Martinho Lutero, traduziu a Bíblia para o alemão e espalhou Bíblias para todos os países, e ali houve um grande avivamento, e a igreja cresceu muito e se tornou majoritária ali na Alemanha. Hoje, esta Alemanha, que está mudando um pouquinho pela grande densidade populacional que vem aumentado dos turcos muçulmanos, mas com dados não totalmente atualizados com esse aumento percentual dos turcos, mas dados de 5 anos atrás, 90% das pessoas da Alemanha não acreditavam na existência de Deus. 90% de ateus. E agora o desafio de evangelizar essa nação. E a igreja quase morreu. É fraca, porque não evangelizaram as crianças e adolescentes, não consolidaram as crianças e adolescentes, deixaram que o mundo engolisse, deixaram que o ensino principal fosse o secular e o não da palavra de Deus. E, mais recentemente, a Inglaterra passou pela mesma situação, sendo o país mais forte no evangelho do século XIX, era a grande potência evangélica, as maiores igrejas, os maiores pregadores, Spurgeon e os primeiros missionários e a maior força missionária do mundo. As primeiras grandes missões foram todas fundadas por ingleses, e eles então enviavam missionários para o mundo inteiro, era uma igreja fortíssima. E hoje, menos de 5% dos ingleses são cristãos. Os cristãos evangélicos sofrem perseguição nas escolas e intimidação. Os muçulmanos cresceram tanto que em 20 anos serão maioria da população na Inglaterra. E nós vemos uma igreja fraca, constituída na maioria de velhos, de pessoas que já têm mais de 60 anos. E os jovens são poucos e as crianças menos ainda, porque não evangelizaram e discipularam as crianças. E o Brasil, isso tem acontecido nos Estados Unidos, essa mesma realidade da Alemanha e que aconteceu na Inglaterra está acontecendo rapidamente nos Estados Unidos, com a secularização dominando a nação e a igreja se encolhendo ano a ano, diminuindo o número de membros e cada vez mais constituída por idosos, e milhares de templos sendo fechados nos Estados Unidos. E esse fenômeno está acontecendo hoje no Brasil, com o evangelho perdendo força entre as novas gerações. Muitos filhos de cristãos no mundo se desviando logo na adolescência, porque não recebem ensino forte da palavra e retaguarda de oração, de vida espiritual, do exemplo dos seus pais, e uma vez por semana só que vão nas igrejas, aí chega na adolescência e mais ainda no tempo da faculdade, a grande maioria dos cristãos evangélicos brasileiros se desviam e se afastam das igrejas. Então, nós estamos, como igreja brasileira, perdendo a futura geração também, assim como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Inglaterra, como está acontecendo nos Estados Unidos, está começando a acontecer esse fenômeno no Brasil, porque não estamos investindo o suficiente no evangelismo e no discipulado e no ensino bíblico para as nossas crianças, dentro do lar e na maioria das igrejas. Nós aqui como igreja investimos bem mais que a média das igrejas investe nas crianças, mas mesmo assim podemos e queremos fazer mais, e Deus tem mais para fazermos do que temos feito. Mas é hora
de entendermos que essa geração está sobre nós. Esta geração. E a quinta verdade que eu quero compartilhar é que as crianças fazem história no reino de Deus. E por isso vale a pena investir nas crianças. Eu vou citar aqui o exemplo de uma criança que se tornou o maior homem de Deus da sua geração e um dos maiores de toda a história, podendo ser comparado ao apóstolo Paulo e a homens desse nível, de tanta envergadura, tanta santidade, tanta dedicação a Deus, tanta vida espiritual. E esse homem viveu na Inglaterra no século XVIII. E ele foi alfabetizado pela sua mãe Susana, pela Bíblia. E ele já começou sendo alfabetizado pela Bíblia. Desde pequeno, lendo a Bíblia. Leu centenas, talvez milhares de vezes a Bíblia. E ele então foi formado. E a sua mãe, todos os dias, cuidadosamente, investia na vida espiritual dele. Não deixava que ele ficasse exposto às más influências, mas investia muito nele, no seu crescimento espiritual, contando as histórias bíblicas, ensinando a palavra, orando com ele. E ele então se tornou esse grande homem, João Wesley. Todos os dias ele se levantava às 4 da manhã e ficava em oração até às 6, e depois saía para o seu ministério a cavalo, no século XVIII. E ele percorreu ali a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales, toda aquela região a cavalo, e pregou mais de 15 mil sermões. Mais de 15 mil sermões, andando a cavalo. Eu tive o privilégio de visitar a sua casa e visitei o seu quarto. E era um quarto simples, e o chão na época era de madeira e foi conservado, porque é um lugar turístico ali. E ali junto à sua cama, então, ficou o chão. Irmãos, do lado dos pés, do lado da cabeça e no meio do chão de madeira, tinha uma depressão de mais de 1 palmo. Quem imagina por que tinha essas 3 depressões do lado da cama dele? Porque ele orava todos os dias das 4 às 6 da manhã, fora os outros períodos, né? E ali então foi ficando a marca do joelho dele, que ficou a depressão. É algo impressionante, quando você entra ali, você ainda sente algo diferente no espírito. Billy Graham, com 9 anos de idade, visitou essa casa, ganhou uma viagem para a Inglaterra e acabou visitando a casa de João Wesley. E todas as crianças então visitaram a casa e de repente Billy Graham não estava no ônibus. Billy Graham foi o maior evangelista do mundo no século XX, um grande homem de Deus. E então ele visitou essa casa com 9 anos de idade e todas as crianças estavam no ônibus. Os responsáveis foram conferir as crianças. William, está faltando William Graham, cadê? Não, ele não está aí, não está. E aí foram andar novamente pela casa de João Wesley e acharam então o Billy Graham, com 9 anos de idade, ajoelhado lá naquela depressão, orando a Deus,
Faça isso de novo, Senhor. Do it again, Lord. Faça isso de novo, Senhor. Faça isso de novo. Porque ele conheceu a história de John Wesley e quis que se repetisse nele algo grande da parte de Deus, como aquele grande homem de Deus, John Wesley, e isso de fato aconteceu. Deus quer fazer isso com as nossas crianças aqui no Brasil. Aplauda o Senhor, aleluia. Deus quer fazer isso com os seus filhos, os filhos que ainda não nasceram. Deus quer fazer isso com os seus filhos que já nasceram. Deus quer fazer isso com os filhos que outros têm, mas que estão sem referência, e que você pode ser a referência. Um sobrinho, uma sobrinha, um vizinho, alguém que não tem uma referência espiritual e que você começa a trazer no Tadel, começa a investir na célula e de repente você se torna um modelo de pai, de mãe para essa criança. E sem dúvida, ensinando a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Aleluias. Vale a pena investir nas crianças. John Wesley foi líder do maior movimento de avivamento daquele século, um dos maiores da história. Através dele, 70 mil grupos de santidade começaram a se reunir, buscando a palavra de Deus e serem santos diante de Deus. E missionários foram enviados e foi fundado a partir daqueles 70 mil grupos de santidade, que eram como se fossem mini-células, mas que tinham um foco de viver em santidade os princípios de Deus, que através daqueles grupos então foi plantada a Igreja Metodista, e depois a Igreja Metodista se espalhou no mundo inteiro, como uma das igrejas mais fortes da sua época, e até hoje ela é muito forte, porque John Wesley foi evangelizado, ensinado a palavra de Deus desde pequeno. E assim vemos na vida de muitos outros, mas este é um grande exemplo. E citando novamente outro que foi ganho não na infância, mas na adolescência, Moody, que foi o maior evangelista do século XIX, um americano afrodescendente, que de uma família pobre e com pouco estudo, ele praticamente era só alfabetizado, não tinha quase estudo formal nenhum. Ele se tornou um grande homem de Deus, o maior evangelista da sua geração no final do século XIX, pegando um pouquinho do início do século XX, e ele pregou pessoalmente, sem mídia, para mais de 500 mil pessoas. Aliás, ele pregou para milhões de pessoas, desculpe. Ele levou a decisão por Cristo a mais de 500 mil pessoas, pessoalmente, pregando pessoalmente. Ele pregou para milhões, mas para mais de 500 mil aceitaram Jesus através dele. E certa vez, numa das suas cruzadas, que perguntaram como que foi o resultado, olha, 2 pessoas aceitaram Jesus, e na realidade Moody falou, brincando, olha, a realidade foi 1,5 pessoa que aceitaram a Jesus. E aí a pessoa perguntou, por quê? Quem que aceitou Jesus nessa cruzada? Foi um homem com mais de 60 anos e uma criança, um menino de 8 anos. Então já sei por que é 1,5. Um é do homem de mais de 60 anos e meio por causa da criança. Aí Moody falou, não, meio é do homem, porque só tem um resto da vida para dedicar a Deus. E é a criança, porque ela tem a vida inteira para se dedicar e frutificar para Deus. Aplauda o Senhor, porque Deus tem colocado esse desafio. Deus tem colocado esse desafio diante de nós e essa oportunidade de investirmos em crianças, investirmos em adolescentes que vão dedicar toda a sua vida para Deus. Amém? Então, Deus nos chama para investirmos o nosso melhor para as crianças, porque as crianças são importantes para o reino de Deus. As crianças são um grupo mais receptivo. É dever da família, principalmente, mas da igreja também, alcançar todas
as crianças, elas compõem a geração e a nossa chamada, a nossa comissão. O plano estratégico de Deus é geracional. Precisamos alcançar essa geração, senão o evangelho vai morrer. E finalmente, cada criança tem um potencial gigante para Deus. E para encerrar, nós temos que, na realidade, passar a tocha da fé com firmeza. Como nas Olimpíadas, recentemente tivemos Olimpíadas até aqui no Brasil, em que os atletas vão com a tocha olímpica acesa, de mão em mão, até chegar um atleta de grande destaque do país sede, que vai lá e vai acender a pira olímpica, mantendo acesa aquela chama que representa o espírito olímpico. Assim Deus nos chama para passarmos a tocha da fé a cada geração, a cada criança, a cada adolescente, para que a chama do evangelho continue forte, e chegue a seguinte, e chegue a seguinte, e chegue a seguinte, até o momento em que estaremos todos diante da glória do Senhor, aleluias, que é um fogo consumidor, e veremos todos o Senhor por toda a eternidade. Deus será tudo em todos lá nos céus, onde seremos colunas do seu templo e o adoraremos por toda a eternidade. Não haverá mais sol, porque a sua luz brilhará para todos sempre. Essa é a nossa chamada. Vamos passar essa tocha para essa geração, para que o evangelho propague cada vez mais, em nome de Jesus. Fique em pé e vamos orar.